mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, dos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais o bondoso Salvador. Amém, mais de Cristo. E hoje nós estamos tendo uma escola dominical diferente. Hoje nós comemoramos no seio presbiteriano o Dia do Jovem Presbiteriano e preparamos esse momento aqui especial em gratidão aos nossos jovens, aos jovens da Igreja Central, daqui de Cachoeiro, e também tantos outros jovens do nosso país que continuem firmes e fortes no Senhor. E oramos para que de fato a palavra continue a ser a bússola, o conforto no coração de vocês. Há um texto, o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, foi escrito por um jovem. E ele disse no Salmo 119, o versículo 97, uma declaração para com essa palavra que vamos estudar, que diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E queremos sim que essa palavra possa ser a palavra que oriente, que nesses dias tão conturbados possa fortalecer o seu coração e de cada um. Por isso vamos orar, pedindo para que tudo quanto vamos ainda vivenciar aqui nessa manhã, Deus possa nos confortar, nos fortalecer, trazendo os seus muitos benefícios na nossa vida. Pai, muito obrigado por tua graça e o teu favor, sempre reais e constantes em nossa vida. E agradecemos por esse momento onde podemos adentrar a cada lar e levar o teu louvor, a tua palavra. E queremos sim, Pai, que tudo quanto aqui estamos realizando seja para a tua glória. E também que haja o fortalecimento da vida destes que nos ouvem, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa-nos. É a oração que fazemos na mediação e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero, antes de passar a palavra, hoje nós temos uma participação, muito especial. Nosso irmão presbítero Nel vai trazer um estudo, para com cada um que está assistindo, sobretudo é professor aqui dos nossos jovens, e convidei-o aqui para estar conosco, trazendo um estudo, bem livre. E antes de passar a palavra para ele, eu quero cantar mais um hino, o hino 351. Cantamos o 135 no começo, e aqui queremos ouvir mais uma vez, que essa seja a nossa oração. Quero ouvir essas belas palavras de vida que de fato nos trazem alegria e todo conforto. O hino 151. 351. Falei errado, Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder
que essas belas palavras de vida possam encher o nosso coração. Nós vamos mexer um pouquinho, estamos aqui separados, e que Deus possa abençoar. Deus possa usar o presbítero Nel para que possa nos abençoar nessa manhã. Vamos lá? Vamos mexer um pouquinho? Bom dia a todos os irmãos que conosco separaram esse tempo nessa manhã para juntos nós meditarmos, mesmo que de forma breve, numa porção da Palavra de Deus. Nesse dia, que é um dia, de acordo com o calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o dia do jovem presbiteriano, né? Esse jovem que é alegre na esperança, ele é forte na fé, ele é dedicado no amor e ele é unido no trabalho. Eu gostaria de convidar a você que está participando conosco a abrir a sua Bíblia, e não foi nada combinado, no Salmo 119 também. Aqui as coincidências acontecem, né? Salmo 119, nós leremos os 9 primeiros versículos. Salmo 119, de 1 a 9. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que buscam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os seus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De novo, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu bendito e glorioso nome, porque tu, Senhor, escreveste, Senhor, através dos teus servos ao longo de muitos e muitos anos. A tua palavra foi registrada para nossa edificação, Senhor, para instrução, para que nós possamos andar em novidade de vida e te servindo. Mas, Senhor, nós queremos te suplicar que tu, Senhor, nos oriente para que nós possamos entender a tua palavra, porque se de ti não for concedido, Senhor, de nós mesmos não somos capazes de nada. Por isso suplicamos a tua iluminação em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quem é o jovem presbiteriano? Talvez alguém possa dizer que os jovens presbiterianos são jovens de um mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. Mas aí fica fácil, porque nós temos um hino, né? Um belo hino, o hino do jovem presbiteriano, que diz dessa forma. Mas eu entendo que o jovem presbiteriano, esse jovem cristão, ele é chamado por Deus para algo muito especial e muito sério, né? O jovem deve ser sério na sua vida cristã. E isso, ser sério, não quer dizer que ele deva ser sisudo, que ele deva ser carrancudo, que ele deva ser fechado. Não, ele é alegre. O jovem presbiteriano, ele é alegre, mas ele precisa de ter algumas características. Nós precisamos de enxergar nesse jovem presbiteriano que ele é um jovem cristão presbiteriano. E eu queria, à luz desse texto, em especial do versículo
9, analisar, né, como deve ser esse jovem. E aqui, neste versículo, é registrado que esse jovem deve guardar puro o seu caminho. Mas como guardar puro o seu caminho? O próprio texto diz, observando-o segundo a tua palavra, ou seja, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus, andando, sendo instruído, buscando conhecer a palavra de Deus, para que possa guardar puro o seu caminho. E a palavra de Deus, ela é muito rica, né, em falar do jovem. E na Bíblia nós temos muitos exemplos de jovens que Deus chamou. Deus usa crianças como exemplo, Deus usa anciãos como exemplo, mas Deus usa jovens como exemplo. E por vezes eu fico a perguntar, com que jovem você quer parecer? Na Bíblia nós temos muitos exemplos, né? E aí nós podemos citar José do Egito, que muito jovem ainda sofreu muitas coisas. Mas José do Egito, por exemplo, ele foi um jovem íntegro em toda a sua caminhada. Nós temos outros jovens, temos Samuel, temos Davi, temos Daniel, temos Timóteo e temos o exemplo maior que foi o Senhor Jesus Cristo. Ainda jovem, os irmãos se lembram daquela passagem onde ele se encontrava no templo discutindo com os doutores da lei. Temos então todos esses jovens que são exemplo. Mas o jovem presbiteriano deve guardar puro o seu caminho, observando toda a palavra. No versículo 105 do mesmo capítulo, diz o seguinte, está registrado: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus nos permite, nos dar o discernimento para nós não andarmos em trevas, iluminar os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, quer dizer que os meus pés não pisarão em locais onde não devam pisar. A palavra de Deus então ilumina. Mas também nós temos o conhecido Salmo 1. Lá no Salmo 1, o versículo 1 e o versículo 2 dá para nós algumas instruções. Está registrado lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse jovem, ele tem o prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor vem antes de todas as coisas. Ele tem o prazer em meditar em todo o tempo na lei do Senhor. Ele prioriza a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o que lhe apraz em todos os seus dias, em meditar, em pensar, em rever os textos, em que essa palavra esteja por todos os momentos pairando na sua mente, e ele não cessa de meditar nessa palavra. Mas também no Salmo 119, no versículo 11, Salmo 119, versículo 11, está registrado: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A Bíblia registra, salvo engano, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, na parte B, que a boca fala do que está cheio o coração.
do que o nosso coração está cheio. Se for da palavra do Senhor, nós estaremos sempre falando da palavra do Senhor. Mas se nós enchermos os nossos corações de outras coisas, a palavra do Senhor vai ficar em segundo plano, e isso não é bom. E isso não é bom. Então, a Bíblia ela é muito rica nesses exemplos, nessas instruções para as nossas vidas. Aliás, a Bíblia ela não é um livro de receitas, mas ela é extremamente instrutiva para as nossas vidas. Ela sempre tem algo apropriado para as nossas vidas. Nós podemos passar por momentos e diante desse momento meditarmos em determinado texto e em outro momento da nossa vida nós meditarmos no mesmo texto, que esse texto nos trará instrução nova, bem atualizada para aquela situação. Porque a Bíblia é o livro mais atual que existe. E a palavra de Deus ela é sempre própria para todas as ocasiões da vida. É conhecido um ditado que diz que um rio não passa, as águas de um rio não correm duas vezes pelo mesmo local. Né? Por quê? As águas se passam e vêm outras águas. Né? E assim nós somos também. Nós não somos os mesmos a todo instante, nós mudamos, nós envelhecemos de acordo com as situações que nos ocorrem. Então, sempre há uma mensagem nova na palavra de Deus. Então, o jovem deve guardar puro o seu caminho, observando-o de acordo com a palavra de Deus. Se eu observar o meu caminho, sendo instruído de acordo com a palavra de Deus, eu poderei guardar puro o meu coração, porque isso vem de Deus. Só Deus que pode me mover a ler a palavra dele, a ser instruído pela palavra dele e desta forma guardar puro o meu coração. Uma certa ocasião, isso eu já contei na mocidade, né? Um professor conhecido perguntou: o que é a Bíblia para você? E nós tivemos definições perfeitas. Né? A Bíblia é o meu livro, é a minha regra de fé e prática. Olha que definição maravilhosa. Regra de fé e prática. E o professor sutilmente perguntou: mas você pratica mesmo o que está escrito na Bíblia? Eis a grande questão. Por definição, nós temos uma bela definição. Mas será que isso, de fato, é o que eu pratico? Isso deve servir para minha análise. Cada um deve responder para si mesmo. Mas esse jovem deve guardar puro o seu caminho, também vivendo uma vida de santidade. Né? Vida de santidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Está registrado o seguinte: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está registrado na palavra de Deus. Então, sede santos, porque eu sou santo. Isso é o que diz o Senhor. Né? Nós devemos viver uma vida então de santidade. E a santidade nós sabemos que não é algo que acontece como, por exemplo, a justificação, que uma vez justificado está ok. A santificação é um processo. É um processo que ele só termina com a glorificação. Quando nós morrermos, quando estiver tudo decretado, aí esse processo para. Porque nós já estaremos, a situação está definida, nós já fomos chamados pelo Senhor e já passaremos a viver com Ele. Mas enquanto isso não acontecer, esse processo deve ser uma continuação, uma continuidade em todos os dias de nossas vidas. Então, devemos buscar a santificação. Mas como eu posso buscar isso? Bom, nós precisamos
de ter uma vida de oração. Orai sem cessar. A palavra de Deus é clara nessas instruções. Orai sem cessar. Devemos orar a todo instante de nossas vidas. Buscar incessantemente ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas também uma vida, como foi mencionado em alguns versículos lá dos Salmos, né? E existem tantos outros, é uma vida de leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. Precisamos de ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Eu não sei se você se lembra do que você se alimentou há 23 dias atrás, por ocasião do almoço. Muito provavelmente não. Vamos colocar um prazo mais recente, há uma semana atrás. Também provavelmente não. E eu, para ser sincero a você, eu não me recordo o que eu almocei há 3 dias atrás. Não me recordo. Mas eu sei de uma coisa. Se nessas ocasiões eu não tivesse me alimentado, eu estaria fraco. Eu estaria debilitado. Muito provavelmente a gente não vai se lembrar do sermão há 15 domingos atrás, há 3 domingos atrás. É provável que a gente não se lembre, mas certamente aquele texto, aquela mensagem foi muito importante para mim e para a sua edificação, para a construção, para o nosso fortalecimento. Então nós precisamos de ler, de meditar na palavra do Senhor, porque é alimento diário para as nossas vidas, porque senão nós ficaremos fracos. E uma vida santa precisa de ler e meditar na palavra de Deus. Mas também nós precisamos de ser obedientes. E a palavra de Deus requer obediência. Obediência. Eu sempre costumava falar, conversando com meu filho, dizer para ele: filho, sem obediência e disciplina ninguém chega a lugar algum. E isso é fato, nós precisamos de obediência. A palavra de Deus requer sempre a obediência. Todos, sem exceção, que foram desobedientes ao Senhor, se deram mal. Se deram mal. Pagaram um preço por isso. Então, precisamos de ser obedientes. Outra coisa, uma vida de santidade, precisamos de ter uma vida de louvor a Deus. O Salmo 34, versículo 1, que também é conhecido, né? É cantado, aliás, também, registra o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre. Não é algumas vezes, por algumas ocasiões, é sempre. Então, eu devo ter uma vida de louvor. Esse jovem deve ter uma vida de louvor ao Senhor. Louvar sempre ao Senhor, ser obediente ao Senhor, ter uma vida de leitura da palavra do Senhor, uma vida de oração. É assim que o Senhor requer de nós, né? Não há outra forma. Aliás, a Bíblia ela está pronta. Não nos cabe inventar nada. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para cumprir a lei do Senhor. E para cumprir a lei do Senhor é necessário que nós a conheçamos. Mas a lei do Senhor é o quê? São aquelas leis constantes lá no Êxodo 20? A lei do Senhor é isso, mas a lei do Senhor também é entendida como toda a palavra de Deus, né? Então, precisamos de ter uma vida de santidade. Mas também nós precisamos, esse jovem presbiteriano, jovem cristão, precisa de ser um exemplo. Mas como ser um exemplo? E nós temos registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12
está registrado o seguinte: olha, mais uma vez, a palavra de Deus referindo-se aos moços, ao jovem. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso daqui é esse registro, Paulo instruindo ao jovem pastor Timóteo. E Timóteo aqui, alguns consideram a sua idade em torno talvez de uns 30 anos. Mas o fato é que Timóteo, ele tinha um contato com anciãos que eram bem mais velhos, e alguns acham que, não, ele é muito novo ainda, ele é inexperiente, mas aqui Paulo diz que ele tem que, não que ele precisa de se apresentar como autoridade, mas a sua autoridade deve ser demonstrada pelo seu padrão. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe por quê? Porque sendo assim, Timóteo seria irrepreensível, seria um jovem exemplar. E esse jovem presbiteriano precisa também de ser esse jovem exemplar, tornar-se padrão, né? Tornar-se padrão para as outras pessoas. E padrão como? Hoje o jovem moderno, ele precisa ser padrão na vida, em todos os momentos de sua vida, na escola, padrão na escola, onde é tão difícil, onde tantas novidades existem, onde tantos comportamentos diferentes a gente encontra, onde tantos costumes diferentes, onde tantas maldades a gente convive. Mas nós precisamos de ser padrão nesses locais que são difíceis, onde tantas teorias, onde tantas pessoas querem se afastar de Deus e querem agradar os seus corações. Precisamos de ser padrão. No namoro, durante todo o namoro, o jovem precisa de ser padrão, de ser exemplar. No trabalho, onde o jovem tem as suas ambições, boas ambições de crescer. No lazer, em casa, que é local mais difícil de ser padrão do que em casa, na obediência aos pais, nos seus procedimentos, porque é em casa onde a gente se mostra realmente como nós somos. Então, esse jovem precisa de ser padrão também nesses locais. Ser padrão em casa, na escola, no namoro, no trabalho e no lazer. E ao contrário dos exemplos, dos bons exemplos que nós temos na Bíblia, como nós falamos, né? José do Egito, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo, Jesus Cristo, o exemplo maior. Quantas pessoas, quantos bons exemplos, não é? De pessoas que foram chamadas e serviram ao Senhor de forma fiel. De forma fiel. Mas, em contrapartida, nós temos exemplos a quem não seguir. Como, por exemplo, os filhos do profeta Eli. Maus exemplos, do profeta Eli. Maus exemplos esses jovens tinham. Eles eram conhecidos como os filhos de Belial. Os filhos de Belial eram conhecidos como pessoas vis, como pessoas sem valor. O jovem presbiteriano é um jovem valoroso. Temos outros, Esaú, que mau exemplo, né? Esaú desprezou o direito da sua primogenitura por um prato de lentilha, né? Caim, que coisa terrível, o primeiro homicídio. Absalão, um filho que trouxe desgosto, amargura, tristeza para o rei Davi. O jovem rico que foi se encontrar com Jesus e diante da instrução perfeita, precisa do mestre, o jovem rico se entristeceu porque amava mais as riquezas. Então, na Bíblia, nós temos exemplos, né, de quem seguir
e de quem não seguir, de como ser e de como não ser. Jovem presbiteriano, o que você escolhe ser? Qual é o exemplo? Qual é o exemplo que você escolhe ser? E nós temos uma história, né, que alguns contam, e há diversas versões para essa história, mas a essência deve ser entendida de que Alexandre o Grande, uma certa feita, um soldado se apresenta a Alexandre o Grande e alguns dizem que esse jovem se acovardou por ter se negado a matar o inimigo. Outros dizem que esse jovem se acovardou porque diante de uma batalha o exército inimigo seria 3 vezes maior do que o exército de Alexandre. E Alexandre chega para o jovem e pergunta: jovem, qual é o teu nome? E por coincidência o nome desse jovem era Alexandre. E o jovem soldado responde: Alexandre, Senhor. E Alexandre o Grande pergunta de novo: jovem, como é o seu nome? E o jovem soldado responde: Alexandre, Senhor. E Alexandre o Grande vira para ele e diz: jovem, ou troca o seu nome ou troca a sua atitude. Ou seja, ou muda o teu nome ou muda de atitude. Então, nós precisamos de ter uma atitude de jovem cristão. Ser identificado com Cristo e honrar esse nome de cristão. Né? Que nós possamos, à luz desses textos tão preciosos, tão valiosos, honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome dele deve ser honrado. Nós, em todos os lugares que nós estivermos, em todas as situações que nós vivermos, nós devemos guardar puro o nosso coração. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira? Observando-o segundo a tua palavra, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus, segundo tudo aquilo que o Senhor nos instrui. Essa data comemorativa ela é muito importante para o jovem presbiteriano. A história do MP começa em 1936. E entre indas e vindas, entre situações de que a UMP foi instituída, depois passou um tempo adormecida, em 1986 ela retornou, né? A UMP retorna totalmente organizada e a partir de então há um trabalho forte em todo o Brasil. E esse jovem precisa de ser alegre na esperança, forte na fé, dedicado no amor e unido no trabalho. Um jovem que deve ser, sim, alegre, deve ser forte, porque a palavra de Deus diz que o jovem é forte, né? Deve ser dedicado no amor e unido no trabalho. Que Deus possa abençoar grandemente a juventude da Igreja Presbiteriana do Brasil, a juventude da Igreja Presbiteriana Central. Que Deus assim nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Que bênção. Bênção poder relembrar dos princípios, dos valores da palavra de Deus. Que Deus continue a abençoar nosso irmão presbítero Nel, que possa sempre ter palavras que nos levem a refletir a nossa conduta como jovem, né? Eu falo como jovem, a nossa, né, me incluo aí, mas pelo menos o espírito é jovem, né? O corpo já não está tão jovem assim, né? Mas agradecemos e que essa palavra, daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube, você possa partilhar, né,
com outros. Agradecemos os jovens da nossa igreja que estiveram aí presentes, ouvindo, né? E logo mais à noite, 7 horas, teremos o culto. Mas daqui a pouquinho, 10h30, teremos um momento especial com as crianças, tá bom? A gente vai terminar aqui, vamos preparar um outro local e vamos ter com as nossas crianças uma escola dominical muito diferente, tá bom? À noite, lógico, nós transmitiremos o culto, mas aqueles que quiserem vir, deverão vir com todo cuidado, máscaras, né? A gente respeitando as distâncias, né? O álcool, todo aquele procedimento, né? Se você se sentir confortável em vir, né? Será muito legal, tá bom? O quê? Abraços, né? Tem várias, ali eu estava observando atrás ali, várias, saudade, presbítero Nel e tantas outras coisas, né? Tio Nel. Oi? Tio Nel. Perdão. Tio Nel. Tio Nel, tio Nel aí, olha só, né? Cheio do carinho, né? Da intimidade, isso é muito bom, muito bom. E a gente quer terminar então esse momento, né? Além de agradecer, e o presbítero Nel, né? Entoou aí, pelo menos, não entoou, mas falou do hino, né? E a gente vai cantar esse hino oficial da mocidade, né? Onde fala de algumas preciosas verdades que os meus pais, que já falavam dos pais, que deveriam ser firmes e fortes no Senhor, né? Então a gente está muito feliz, né? Quem que está assistindo? O filho dele no Japão. O filho lá no Japão. Tá Rafael assistindo. mandou. Estamos orando por você aí, né? Estamos sabendo aí que uma pequena tempestade de turbulência, né? Ia passar por lá e oramos aqui, né? Papai quer mandar uma mensagem para você. Vamos voltar aqui. Olha, momento especial. Verdade. É bom sempre falar com todos, né? Mas agora em especial com o Rafael. É uma satisfação que ele esteja lá nos ouvindo, né? Que, Rafael, Deus possa continuar te abençoando muito os seus projetos aí, e que esse tufão está chegando e possa perder forças e desviar daí para o mar de preferência, né? Que Deus continue abençoando você, sua esposa aí, grandemente, tá? Um forte abraço. Isso é muito bom. Estamos aqui ficando internacional, né? Isso é bom demais. Pelo menos assim, né, presbítero? Matar a saudade, né? Vai matando de algumas coisas. Esses são os novos tempos que não sabemos. Como disse Josué, né? Deus falou para Josué, o caminho que você vai passar, você nunca passou antes. Nós, com certeza, nesses dias não temos nenhuma experiência, nenhum referencial. Estamos aprendendo tudo aqui e agora, né? Por mais capacitado que cada um de nós sejamos, tudo é muito diferente. Tudo, às vezes, se mostra com uma grande interrogação. Mas há uma coisa que cremos. A graça de Deus em todos esses momentos estará conosco. Como Davi disse no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, muitos de incerteza, né? Terrível, mas a convicção é, Deus está com ele. Vamos cantar então, terminando esse momento aqui. Se você tem o seu hinário, o hino 382. Aí você vai ouvir algumas vozes aqui, né? Vai fazer. O presbítero Nel vai cantar forte também, né? Vamos lá então. Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas
Amém. Que a nossa juventude se levante com todos esses desafios para continuarmos a anunciar num mundo agora tão diferente. Com certeza o mundo que estamos vivendo não é mais o mesmo, não será mais o mesmo. Novos desafios, novas realidades vamos vivenciar, mas que a graça de Deus nos sustente, nos ampare, continue a nos dar criatividade para vivenciar cada momento. Deus abençoe, Deus derrame da sua graça. Daqui a pouquinho com as crianças, 7h da noite aqui novamente. Deus abençoe. Paz, graça, saúde, misericórdia e esperança estejam sobre a nossa vida.